Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Biotin. Sejam todos bem-vindos, estão todos convidados para assistir assistir de novo se quiserem, e também os próximos e os anteriores a esse aqui. Estamos aqui mais uma vez com o Guilherme, que é o diretor-geral, com a Bruna, que é a nossa nutricionista, eu mesmo, que sou o Miguel, profissional de educação física e personal trainer na Biotin, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é os métodos do treinamento de força e também sobre um assunto muito interessante que é a nutrição, a alimentação associada a esse treino, né? Então, gostaria que o Guilherme falasse um pouquinho para nós aí sobre os métodos. Vamos lembrar o objetivo que a gente tem sempre em todos os podcasts, que é passar informações para as pessoas, tentar clarear um pouco mais em relação a isso, para que cada um possa fazer a melhor escolha para a sua saúde, para a sua vida. E então, em relação à metodologia da musculação, aí o Miguel vai nos ajudando, nós temos vários métodos da musculação. Muitas vezes as pessoas acham que ir fazer a musculação é ir lá e fazer sempre a mesma coisa, sempre as mesmas repetições, ou variando somente repetições. Mas existem vários métodos. Aí vamos lá, Miguel. Existe o método de 7. Sim, mas acho que antes de entrar nos métodos, a gente pode falar um pouquinho sobre as variáveis do treino, né? Porque tu falou, o pessoal acha que é só ir lá e mudar as repetições. São tantas variáveis que a gente pode estar modificando nesse treino. A gente pode mudar as repetições, a gente pode mudar a carga, a gente pode mudar a cadência do movimento, que é o tempo que tu leva na fase concêntrica, na fase excêntrica. Concêntrica é quando a gente faz a força, excêntrica é quando está segurando o peso, resistindo ao peso. Então, a importância de se ter a periodização, né, Gui? Não adianta a gente trabalhar. O corpo ele está ali ele vai se adaptar aos estímulos que a gente der para ele. Se a gente ficar sempre com o mesmo estímulo, não tem mais a necessidade de ter adaptação. E aí, depois de a gente pensar e falar sobre as variáveis, eu acho que sim a gente fala sobre os métodos. O que é importante que nós conseguimos clarear para as pessoas. Existe o volume do treino, que é as séries vezes as repetições, existe a carga, existe o descanso entre as séries, existe o descanso entre os treinos, que é muito importante. Numa periodização também teria que se controlar a parte da nutrição, porque se alimentando de uma maneira, tu vai responder ao outro dia do exercício ou na outra sessão de treino diferente do que se alimentando errado. Então, tudo isso faz parte de um pacote aonde para periodizar, ou seja, para poder ter uma progressão do treino, é muito importante ter essas variáveis. Eu trabalhei um tempo com atletas do Vida do Basquete, e periodizar para atleta sempre para um grupo, sempre é um problema, porque tu pode ter prescrito o mesmo treino para 10 pessoas. A forma do que eles se alimentaram e dormir, a quantidade de sono, ela já vai ter uma interferência na próxima sessão de treino. Ou seja, uma pessoa que fez um treinamento forte, se alimentou bem, foi dormir às 9 horas da noite, acordou às 9 horas do outro dia, vai fazer o treinamento de novo às 11 horas da manhã, é diferente de uma pessoa que não se alimentou tão bem, fez injeção de álcool, foi dormir às 3 horas da manhã, acordou às 9 para ir treinar às 11, ela já teve uma diminuição de resultado. Então a periodização dela já vai ser diferente dessa pessoa que dormiu. Então sempre tem que ter um cuidado quando se fala a nível de atletas. E a nível de saúde, o importante que eu procuro fazer com os meus clientes de personal é ter uma conversa, como é que foi o último treino e como foi o final de semana quando está voltando do final de semana. Se fez alguma atividade aeróbica, se não fez, se fez alguma caminhada, se fez algum exercício de musculação, enfim. Entender o que fez para que a gente possa organizar a semana da melhor maneira. Eu só queria, antes de aproveitar e fazer uma pergunta para a Bruna, eu queria aproveitar que um professor muito bom na faculdade falava que a base do treinamento é um tripé. E ele se escora em treinamento, descanso e alimentação. Então, cabe a gente se perguntar se a gente não está conseguindo chegar no objetivo que a gente quer, ou se o teu cliente não está chegando no objetivo que tu quer, que ele espera, em algum desses pezinhos aqui não está regulado da melhor forma. E aí agora já então passando a bola para a Bruna,
O pessoal questiona, eu vejo pelo menos meus clientes questionam bastante, cara, qual é que é o melhor, o que comer antes do treino? E depois, vamos aproveitar uma pergunta só. Essa é uma dúvida bem frequente, assim. E, na verdade, existem várias estratégias que a gente pode estar utilizando, isso vai depender do objetivo, né? Mas falando da questão de treinamento de força, é legal que o balanço energético ele seja neutro, né? Que as refeições sejam fracionadas de 4 a 6 refeições diárias, que tenha uma boa ingestão de líquidos e que nesse fracionamento a gente consiga fracionar a quantidade de proteína, de carboidratos adequadas para o ganho de massa muscular, né? Então, por exemplo, uma pessoa que treina no horário da tarde, né? Então, é que o que acontece? Depende da rotina da pessoa, tá? Então, assim, a pessoa treina de manhã, a pessoa treina logo depois do almoço, meia-tarde, então isso tudo vai interferir na prescrição. Então, assim, vai depender do volume, né, da refeição. Por exemplo, assim, uma pessoa que vai treinar às 3 da tarde, se ela fizer uma refeição, que vai ser o almoço, com as quantidades adequadas, ela não precisaria estar fazendo um pré-treino às 2 da tarde. Né? Então, assim, se as quantidades de proteína e carboidrato estão adequadas, né, dentro de uma dieta calculada. Se uma pessoa vai treinar, por exemplo, no final da tarde, então a gente consegue estar colocando um pré-treino, enfim, 1 hora antes, 2 horas antes, dependendo da rotina da pessoa, com carboidratos. O ideal é não acrescentar fibras muito próximo do treino, então em função do esvaziamento gástrico, né? Então pode dar questão de gases durante o treino, enfim, tem todas essas questões que a gente também tem que cuidar. Fibras só pra gente As fibras a gente encontra nas frutas, em aveia, linhaça, chia, enfim, esse tipo de alimento. Então o ideal seria evitar um pouquinho esse tipo de alimento no pré-treino. Então, por exemplo, um pré-treino, uma sugestão seria de estar fazendo alguma vitamina, com fruta, um leite, usando alimentos com um índice glicêmico baixo a médio, que seriam alimentos, por exemplo, como frutas, os laticínios, então, alimentos com carboidratos mais complexos, que a gente chama, que não são aqueles carboidratos refinados, que vão aumentar a glicose sanguínea tão rapidamente. Então, vai manter a glicose num nível estável. E aí depois daí o pessoal utiliza muitos suplementos. O suplemento pode ser utilizado, mas a prioridade é para o alimento. Então, assim, se uma pessoa tem como fazer uma alimentação, né, fazer a refeição com alimentos, ótimo. Mas a gente pode estar incluindo ali num pré-treino um tipo de suplemento, ou a pessoa vai malhar durante a manhã, né? Acorda, toma café, vai malhar 9 horas da manhã. Ela pode estar fazendo um pós-treino com um suplemento se ela não consegue ir para casa preparar uma refeição, enfim. Então ela pode estar tomando, por exemplo, um whey protein, né? Num pós-treino e depois almoçar. Então seria Então, basicamente, sugestão. a grande vantagem do suplemento em relação a uma alimentação seria a praticidade. A praticidade, isso aí. E claro, o suplemento ele já vem mais digerido, então a absorção, enfim, ela é mais rápida, isso Sim. aí. Então, claro, isso tudo, que nem eu falei, isso vai depender do objetivo do cliente, enfim, se ele está disposto a comprar suplementos também, porque muitas vezes tem um custo um pouco mais elevado. Então a gente pode estar conseguindo adequar conforme a realidade do E eu acho que eu falo por todos aqui, quando a gente vê a galera na academia, terminou o treino, pega a shakeira e proteína. Parece que tudo que eles precisam na vida é proteína. Mas também tem uma regra para isso, né? Tu não tem por que consumir a partir de um valor X de proteína por dia. O teu organismo não absorve isso, né? Isso aí. A quantidade máxima recomendada de proteína seria de 2 gramas por quilo de peso. Então, Por peso da pessoa, por né? peso da pessoa, isso aí. Então, muitas vezes as pessoas num treino
de hipertrofia, querem consumir muita proteína, mas esquecem de estar consumindo carboidrato, que também é importante para o crescimento muscular. Então, o bom é sempre estar aliando e adequando, né, esses nutrientes de uma maneira mais equilibrada. E é interessante falar que se consumir a mais essa proteína que tu falou, não acontece nada, ela é eliminada pelo corpo. Então, Sim. a única coisa que o que ela deixa lá no banheiro vai se tornar um pouquinho mais caro, né? Porque ela não vai tá metabolizando tudo aquilo ali. Né? Isso aí, o nosso corpo ele não absorve essa proteína em excesso, né? Então ele tem uma quantidade X que ele vai absorver e o restante vai ser excretado, então pela urina, pelas fezes, enfim. Então não seria o ideal consumir muita proteína, até porque quanto mais proteína não significa mais músculos, né? Sim. Então tem esse mito muitas vezes que as pessoas acham, né? De estar consumindo mais proteína e estar ganhando mais musculatura. É importante, mas não só a proteína. Não só a proteína, É claro. importante deixar isso claro. Né? Isso aí. Tem que ter ingestão de proteína, como a Bruna falou, mas os outros macronutrientes também são importantes. A gordura, o carboidrato. Isso aí, no pós-treino o ideal é então que seja uma refeição que contemple os 3 macronutrientes, que são a proteína, o carboidrato e a gordura. Né? Então pode ter fibras então no pós-treino, não tem problema. O ideal é que sempre seja uma alimentação em forma de comida, né? Em primeiro momento, assim, batata doce é um ótimo pós-treino e também pode ser um ótimo pré-treino. Carnes, então, atum, sardinha, esse tipo de proteína. E os carboidratos e as outras opções então seriam mais práticas, né? Para quem não consegue fazer uma refeição em casa, pode estar fazendo um sanduíche com mais proteína, com pão integral, enfim, e vai estar contemplando ali nutrientes, né? Micronutrientes também, acrescentando alguma verdura, alguma salada no sanduíche, né? Um sanduíche natural. Ovos também são importantes, podem estar sendo incluídos num pós-treino. Sim. O que é importante a gente passar como informação é que isso tudo depende de pessoa para pessoa. Né? E depende do objetivo da composição corporal. Mas mesmo assim, digamos lá, estamos falando sobre força, sobre digamos, aumento de massa magra, de músculo. Mesmo assim, vai depender sempre do que a pessoa se alimenta durante o dia, a quantidade de músculo que ela tem, não só peso, digamos, uma pessoa de 70 quilos pode ter 15% de gordura e outra pode ter 8% de gordura, pode ter uma massa magra muito maior. Então tudo isso tem que ser com um profissional da área para poder prescrever, entender todo o dia a dia e poder prescrever, fazer uma prescrição correta. Porque senão tudo vai ser, digamos assim, vai ser jogado ao lixo. Né? Não vai ter um efeito tão desejado se não tiver uma boa orientação. Eu acho que vem aquilo que a gente estava falando antes de começar a filmar, de começar a gravar, que é as pessoas tendem a se comparar muito com atletas, né? Então, eu vi a dieta do Michael Phelps, ele comia 2 pratos de massa de manhã cedo. Só que, caramba, a rotina do Michael Phelps, de treino, o cara tinha que consumir bastante, o cara tinha que ter uma alimentação diferenciada. E tenha certeza que ele não levantava de manhã cedo e ele achava, hoje eu vou comer 2 pratos de massa. Tem todo um acompanhamento profissional por trás. E às vezes a gente vê as pessoas leigas achando que vou fazer assim porque com o Michael Phelps deu certo. E não é. Né? Não vai ser. Além de se comparar com um atleta, uma pessoa que tem uma rotina totalmente diferente, tem a questão da individualidade biológica. E aí vai de novo em direção à individualidade, que está falando sobre atleta, e muitas vezes de copiar coisas que um amigo, um conhecido começou a fazer. Um amigo conhecido foi no nutricionista, o nutricionista disse que depois do treino ele tinha que tomar tal shake, tantas gramas, aí o amigo vai lá e compra o mesmo shake e começa a tomar. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, tanto na parte da nutrição, como na parte da prescrição de treino. Porque se fosse assim, os Estados Unidos teria quantos Michael Phelps? Teria o homem mais rápido do mundo, 100 metros lá, é só replicar os treinos que vai sair outros campeões então. E não é.
Não é replicar treino, não é replicar nutrição. Então tem que ter o espaço, tem que ter o cuidado da individualidade. E aí na parte da prescrição é no mesmo sentido, né? Porque uma pessoa, um cliente meu se adapta mais, tem uma reação melhor ao treino B7, outro tem ao Tri7. Outro, além de se adaptar melhor, ele gosta de um trabalho mais dinâmico, que é o circuito. Então tem vários métodos da musculação que tem que também ter observando essa parte da individualidade. Outra coisa que eu acho bem interessante abordar, que é isso que tu falou agora. Cara, a gente tem tantos métodos para chegar no cliente, a gente tem tantas formas de passar um treino para o cliente. Qual é que é a melhor forma? A melhor forma é aquela que o cliente adere, né? Então, tu pode pegar lá com a Bruna, fazer a melhor dieta do mundo, tu pode pegar e montar o melhor treino do mundo, tu calculou tudo certinho, tá tudo perfeito, aí tu leva o cliente, ele não gosta e não vai fazer. Então, tu conhecer os métodos de treino, tu conhecer as variáveis do treinamento, mas tu conhecer o teu cliente também é importante. Sim. É tu fazer uma foto, tu achar uma forma com que tu consiga cruzar os dados das variáveis, do método do treinamento, com o gosto do teu cliente. Porque é isso que vai fazer ele ficar contigo, é isso que vai ter uma influência lá no resultado dele depois. Aí a gente está em vários cursos por aí, analisando até para ir finalizando. Nós vemos muitos métodos de treino, método de pirâmide, método não sei o que, método... E não entendem o cliente. Que tipo de cliente é? Se é um treino personalizado, o importante é o entendimento do cliente também. Qual é a rotina dele, o que ele gosta, qual o tempo dele, se ele é uma pessoa mais falante, menos falante, se ele é mais auditivo, se ele é mais sinestésico, que tipo de cliente ele é o seu. Para poder aí sim fazer uma prescrição para dar resultado em relação à massa magra, a parte muscular, mas também dar um resultado onde ele consiga ficar com a gente. E aí sim, ele ficando conosco, que vai ter um resultado na parte da musculação, com o método que a gente vem escolhendo, e na parte nutricional também, porque ele vai ter uma sequência maior de estar fazendo isso aí. Porque não adianta um mês fazer, pode ter o melhor treinador do mundo, pode ter a melhor nutricionista do mundo, um mês tu não vai ter resultado, meio ano não vai ter resultado, tem que ter uma sequência. Quanto maior a sequência, maior vai ser a treinabilidade dessa pessoa. Só para finalizar, antes de finalizar, isso tem um nome, né? E eu acho que a gente, como a gente lida com pessoas, a gente entende isso. Tu ter o feeling. Desde o feeling... São ferramentas, né? Tu tem as ferramentas, mas tu tem o feeling para entender e escolher a melhor ferramenta, para tu conseguir entender e passar isso para o teu cliente. E isso tanto faz, se é lá com a gente na academia, se é com a Bruna no consultório, se é com o Felipe Eu procuro ter um cuidado quando se fala em feeling, porque parece muito assim, o achismo, eu vou tentando. E nós sabemos que nós lá temos várias ferramentas que a gente, digamos, tenta entender o que o cliente está desejando. Dentro do método do primeiro dia de treino, que a gente já tem, que a gente sabe o que vai fazer. Quando entra, nós temos metodologia, quanto tempo é um aquecimento, quanto tempo é a parte principal, quanto tempo é a parte final, por que da parte final. Então, tudo isso tem, digamos, ferramentas que aí depois nós vamos adequando conforme a cada cliente. Esse feeling, ele entra dentro das ferramentas. Entrar só, agora eu sou personal, e eu vou no feeling ali e ficar analisando esse cliente para ver que resultado vai dar. Eu não acredito que vai dar um resultado muito bom, como a gente consegue ter, digamos assim, com as ferramentas já estudadas, né, que aí nós tivemos junto em vários cursos, que a gente conseguiu colocar e ter bons resultados. Sim. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que vamos encerrar esse assunto. Agradeço a vocês aí pela audiência e convido vocês para assistirem se quiserem assistir de novo, os próximos vídeos e também para contribuírem aí dando sugestões dos próximos assuntos. Certo, pessoal? Até uma próxima.